vai deixar altas dicas para você de como você ganhar dinheiro com lançamento no mercado imobiliário. Então, estou jogando essa responsabilidade no colo do Marcelo aqui, como você fazer 10, 15, até 20 mil reais trabalhando com lançamentos. Para você que está buscando aí conhecer o mercado imobiliário, vem com a gente. Seja muito bem-vindo, Marcelo Barrancos. Muito obrigado, Guto, obrigado pelo convite. É uma honra participar desse podcast aqui com você. Estou no mercado imobiliário já faz 15 anos, estou desde 2009 no mercado imobiliário. Eu entrei justamente quando iniciou Minha Casa Minha Vida, foi um marco aí no mercado imobiliário do país. De lá para cá, até hoje existe o programa. Sou formado em Direito, me formei em Direito em 2008. Trabalhei, essa história poucas pessoas sabem, trabalhei 2 anos na Polícia Federal. E aí depois da Polícia Federal recebi um convite de um colega, vem trabalhar para o mercado imobiliário está bombando. Em 2009, início de Minha Casa Minha Vida, realmente impulsionou o mercado imobiliário com todas as vantagens que tinha o programa à época. E aí entrei no mercado imobiliário e fiquei 2 anos numa empresa trabalhando em Araçatuba, São Paulo. Depois eu recebi um outro convite de um outro colega, trabalhava em Macaé, no Rio de Janeiro. Macaé, não sei se todos sabem, é a cidade do petróleo, capital nacional do petróleo. Estava na época do pré-sal, bombando o pré-sal e tudo mais. E aí fui trabalhar para Macaé. E aí foi bem desafiador, porque entre Araçatuba e Macaé é 1.200 quilômetros. Então, praticamente você está em outro país ali. Na verdade, é no Rio de Janeiro, mas pela distância, eu digo. E aí, em Macaé, eu fui ser corretor de imóveis lá também. Saí um pouco fora do mercado do Minha Casa Minha Vida. A imobiliária que eu trabalhava em Macaé era uma imobiliária que já trabalhava a médio e alto padrão. Fiquei em torno de 8 meses, mais ou menos, nessa imobiliária de Macaé como corretor. E aí, estava atendendo um dos meus clientes e aí ele me fez o convite. Marcelão, vamos abrir uma imobiliária? E aí, como eu já estava no meu desafio de ter saído de casa, 1.200 quilômetros de casa, eu aceitei o convite e aí a gente abriu a imobiliária, eu, esse cliente e o meu gerente à época dessa outra imobiliária que eu trabalhava. Então, eu fiquei praticamente 8 meses em Macaé. 8 meses nessa imobiliária que eu estava, e aí abri a minha própria imobiliária, juntamente com esses outros 2 sócios. Essa história é bem legal, vou resumir ela rapidamente. Esse outro sócio que fez o convite, que era meu cliente, era o sócio investidor. E aí eu falei para ele, bom, na época eu não tinha dinheiro para abrir, mas eu tenho bastante vontade e conhecimento. E aí foi bem legal, porque ele entrou com um investimento e em 4 meses nós devolvemos 100% do investimento que ele entrou. Então, foi um ótimo investimento para ele, que em 4 meses ele já teve o retorno, né? E dali a gente continuou a sociedade em 2017. Fiquei em Macaé de 2011 até 2017. 2017, eu optei por sair de Macaé e retornar para o estado de São Paulo. Minha esposa é engenheira e aí a gente precisava ir para cidades com grandes centros, com grandes indústrias. E aí nós optamos por ir para São José dos Campos. Então, eu cheguei em São José dos Campos em abril de 2017. Quando foi em maio, fiz entrevista. Pode falar o nome das empresas aqui? Sem problema. Fiz entrevista e passei como gerente de vendas da MRV, onde eu fiquei por quase um ano como gerente de vendas da MRV. A MRV, para mim, foi uma escola de gestão, uma escola de aprendizado. E quem trabalha muito no mercado econômico, eu já estava fora do mercado econômico já fazia 6, 7 anos, porque quando eu fui para Macaé, praticamente não trabalhei no mercado econômico. Mas quem trabalha no mercado econômico sabe que é uma escola, principalmente a parte de financiamento. O que você aprende ali de regras de financiamento, o que pode, o que não pode, é bem relevante. E fora isso, na MRV, na minha função de gerente, eu aprendi muito a parte de gestão. É uma empresa muito grande, é uma empresa líder no mercado do segmento a qual atua, né? É a terceira maior construtora do mundo, então é uma empresa referência no mercado. E é um mercado econômico, só que é um mercado muito pujante aí. Então, foi bem legal. Por mais que eu fiquei apenas 11 meses e alguma coisa na MRV, eu aprendi muito na MRV. E aí eu optei por sair da MRV, que eu queria novos desafios. Sou movido a desafio e aí eu estava olhando outras oportunidades. E aí, quando foi em maio de 2018, eu procurei o Grupo Casa. Não conhecia ninguém no Grupo Casa, mas já via que na cidade era uma imobiliária com bastante destaque, com bastante relevância. Eles eram muito forte em anúncios. E aí eu bati lá com a cara e com a coragem e pedi uma vaga. Como eu já tinha experiência no mercado, eu pedi a vaga de gerente. O diretor a qual estava à época me atendeu e ele disse que não tinha vaga de gerente à época. Mas como eu estava disposto a fazer o desafio, eu era gerente da MRV, zero ego, um passinho para trás, e falei, vamos dar um passo para trás agora para vislumbrar outros passos à frente. E aí eu entrei para o Grupo Casa, fiquei 6 meses como corretor,
surgiu a oportunidade de uma gerência. Eu assumi uma equipe de gerência, fiquei 1 ano e 2 meses nessa equipe de gerência. E quando foi janeiro de 2020, eu recebi o convite para ser diretor de lançamento do Grupo Casa. E aí faz 5 anos e um pouquinho aí que eu estou na função de diretor de lançamentos do Grupo Casa. À época nós tínhamos apenas 3 unidades do Grupo Casa. Hoje o Grupo Casa tem 8 unidades, então é bem legal aí ter participado desse crescimento da empresa. E a gente está vendo outras possibilidades de crescimento no interior de São Paulo e até para outros países, né? Hoje o Grupo Casa, falar rapidamente, a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje são 5 imobiliárias, 5 unidades no São José dos Campos, uma unidade em Jacareí, que fica na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Nós temos uma unidade em São Paulo, capital também, há quase 2 anos já aberta. Estamos localizados nos Jardins, aqui na Avenida Brasil. Temos uma unidade em Orlando, já faz em torno de uns 8 anos já que a gente tem unidade em Orlando. E mais uma unidade também em Nova York. Então, a gente está crescendo aí, a gente quer crescer outras regiões, a gente já está estudando outras regiões para crescer no interior de São Paulo e também para outros países. Tem um namorico aí com Portugal, mas mais para frente a gente volta aqui para falar desse crescimento da empresa. E esse é um pouquinho da minha história. Legal, Marcelo, legal. Então, quer dizer, uma bela história, tem experiência no mercado, vem aqui para compartilhar isso com os nossos telespectadores, vamos colocar assim, né? Com os nossos seguidores aí. E é o que eu tô te falando, Marcelo, o mercado imobiliário hoje, ele precisa dessas informações e de pessoas que passaram por vários setores. No seu caso, você passou por setor de lançamento popular, você trabalhou médio e alto padrão num outro estado no Rio de Janeiro, e aí você tem muita história, tem muita bagagem, tem muita coisa para ensinar para o pessoal que está acompanhando a gente, para os corretores novos que estão entrando no mercado e às vezes até os corretores mais velhos que têm experiência, mas que não têm o know-how dentro, de repente, do Minha Casa Minha Vida, de um popular, e também, às vezes, de repente, o cara não tem uma experiência também dentro do médio e alto padrão. E você trabalhou uma região, Macaé, que era uma região que tinha uma promessa muito grande de crescimento e que depois acabou dando uma estagnada, deu uma travada, que eu tenho alguns amigos em Macaé. 2014, travou Macaé, todos os projetos lindos, maravilhosos que estavam para surgir lá, travou, parou tudo. E aí a cidade meio que deu uma quebradeira geral, se eu não estiver enganado, né? Deu uma quebradeira geral. Até hoje Macaé ainda não ressurgiu. Está movimentando já algum melhor agora. Mas de 2014 até 2020, 2022 foi bem complicado para Macaé. Eu participei de alguns projetos lá que até uns 2 anos atrás não tinha sido entregue ainda. Eu vendi esses projetos em 2015, 2016. Então deu uma quebradeira geral. Alguns dos fatores em relação a isso foi o petrolão que aconteceu, e o outro fator bem relevante para isso foi a queda do barril do petróleo mundial. Então, o barril do petróleo custava, à época, $110, passou a custar $30. E a operação era a mesma, né? Então, para enxugar toda essa operação, então, teve uma quebra mesmo na região. E Macaé é cidade do petróleo e ela vive só do petróleo praticamente, né? Então, se o petróleo não está bem, infelizmente, a cidade acaba ficando mal também. E é por isso que aconteceu isso. E um dos grandes motivos de eu ter saído de Macaé também foi esse. E esse tempo que você teve na gestão da sua imobiliária lá em Macaé, o que você pode trazer de experiência para o pessoal aí, compartilhar os erros e acertos? O que você aconselha, pessoal? Você que quer montar a sua imobiliária, quer fazer a gestão do seu escritório, assim, quais os cuidados tomar e quais os passos dar para a coisa dar certo? O que você deixa aí? Eu sempre falo assim, antes de você abrir a sua própria imobiliária, vou dizer no popular aí, quebre bastante a cabeça em outras imobiliárias, em construtoras, tenha experiência. No setor imobiliário, você lidar com todos os tipos de clientes. Então, mesmo quando eu tinha minha própria imobiliária, eu trabalhava no setor econômico, eu trabalhava no médio padrão, eu trabalhava no alto padrão e trabalhava com locação. Então, quando você abre uma imobiliária, você é pequeno, então você acaba trabalhando com tudo, não dá muito para escolher o nicho, né? A gente tem que rodar, tem que fazer dinheiro. E aí, o grande lance é trabalhe em outras imobiliárias, aprenda como é que é o mercado, aprenda de financiamento, para que você possa atender o seu cliente de maneira diferente. Tem grandes imobiliárias que não dão muito valor à qualidade do atendimento. Outras pequenas imobiliárias dão mais valor à qualidade do atendimento. Hoje, o que muda o mercado é a qualidade do atendimento. Perfeito. Por mais hoje que eu estou diretor à frente de uma imobiliária, tem praticamente 500 corretores, a gente é muito preocupado com isso. Gostaria de falar isso um pouco mais à frente, em relação à educação que a gente traz, em relação a treinamentos. Mas a minha dica número 1 é se preocupe com o atendimento do cliente, se preocupe com o cliente. Eu falo para todo mundo, hoje quem vende tem que estar preocupado com pessoas e menos com o produto. Perfeito. É fundamental e essencial e básico você entender do produto, é claro, mas se preocupe com pessoas. Você tem que atender as pessoas, o que elas querem, quais são os hábitos, a mudança do mercado. Então, a primeira dica que eu dou antes de abrir a sua própria imobiliária, tenha experiência e passe para outro mercado. Eu acho isso fundamental. Em relação a quebrar a cabeça e evitar quebrar a cabeça, parece algo até chato de falar, mas assim,
É o básico, né? Ser honesto, fazer o correto, o máximo possível. Hoje no mercado é um jeitinho brasileiro, sai fora disso, isso daí é carreira curta de mercado, então tenha sempre seus princípios e valores à frente de qualquer coisa que você vai colocar, que faz todo sentido. Então, antes de você quebrar a cabeça, tenha experiência e haja de maneira transparente e correta, que aí você tem futuro garantido. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, os corretores estão começando agora, para o cara pegar, escolher uma imobiliária e de repente trabalhar um nicho. Para quem está começando, geralmente eu indico ou trabalhar, por exemplo, o popular, que nem você falou, né? Trabalhar ali um MRV, que vai aprender muita coisa, inclusive de gestão, tá? Documentação imobiliária e tudo mais. Ou trabalhar a parte de locação definitiva. Começar com locação definitiva, para o cara entender como é que é um atendimento, como é que faz um contrato, né? Um acompanhamento de um contrato. E eu acho essa parte muito legal. Eu sempre aconselho isso para os corretores. Porque às vezes o cara, o que acontece? O cara vê o mercado, vê um Ricardo Martins da vida, vê um Guilherme Machado. O cara olha e fala, pô, o cara tá arrebentando, eu quero começar onde esse cara tá. Mas e aí, qual foi a jornada dos caras? O que esses caras passaram? O que esses caras sofreram durante a carreira dele, ao longo da carreira deles, para estar onde eles estão hoje? Então você tem que galgar esse caminho, você tem que trilhar esse passo a passo. É bem legal essa introdução que você está fazendo, Guto, e eu concordo com ela 500%. Primeiro, quando você fala assim, que eles... eu acho fundamental ter esse, vou chamar de influencer do mercado imobiliário. Eu acho fundamental, eles dão boas referências para a gente. Já fiz vários cursos com alguns deles e é fundamental o nosso crescimento. Mas, assim, para quem está começando, fica bem claro, nunca compare a sua página 2 com a página 25 do outro. Né? Então, você pega esses influencers de mercado, eles já têm aí 15, 20 anos de mercado e estão lá não à toa. Tem muitos influencers que têm 6 meses de mercado e querem fazer curso aí, mas aí esses daí não faz muito sentido, só cuidado com isso. Mas esses outros que são referências e ficam há muito tempo no mercado porque realmente são pessoas qualificadas, esses aí, só cuidado para não se comparar a sua página 2 de quem está começando agora, a página 25, 30 do outro, porque senão você acaba se frustrando e acaba achando que essa profissão não é para você e etc. Voltando um pouquinho do que você falou, assim, o corretor de imóveis que está começando hoje, aonde você acha que ele tem que começar? Então, tudo isso é uma pergunta muito ampla, mas eu gostaria de destacar justamente um pedaço que você veio falando aí. Uma delas começaria pelo setor de locação, acho bem legal, é uma baita de uma escola, a gente tem um setor de locação bem forte, eu acompanho isso, é uma escola de fato. E também começaria pelo setor econômico, ou então pelo primeiro degrau do SBPE. Aí, né? Setor econômico, para quem está nos acompanhando, ele vai até R$350 mil atualmente, e o primeiro degrau do SBPE, eu vou falar de 400 mil, 450 mil, esse ticket médio. Por que eu começaria por aí? Quando você atende um cliente de alto padrão, esse cliente de alto padrão, via de regra, ele já está comprando o seu terceiro, quarto, quinto, sexto imóvel. Okay. Então, muitas vezes, se você está começando no mercado, você está pegando alguém que entende talvez mais que você de imóvel. Se você não estudou, se você não se preparou adequadamente a isso, então você vai se complicar. Quando você vai pegar um cliente do econômico ou então do primeiro degrau do SBPE, você vai pegar um cliente que está na sua primeira jornada, na sua primeira compra. Então, não vou te dizer que você tem que aprender junto com o cliente, você tem que se preparar antes que isso, mas você vai pegar um cliente que você vai aprendendo em relação a isso e se preparando para futuramente aprender a atender clientes que são mais experientes com compras, né? Cliente que já comprou 3, 4, 5 imóveis, já domina a parte de documentação, já domina o mercado, enfim. O cliente que está na sua primeira compra, cabe a nós, profissionais do mercado, orientá-lo e direcioná-lo. Né? Então, tem que estar preparado para isso. Então, assim, concordo com o que você falou da gente, de fato, começar no setor de locação, talvez, ou no setor econômico, ou no setor de ticket, aí na faixa até de 400, 500 mil, que a gente está pegando o primeiro degrau do SBPE. É um público aí que tem bastante liquidez, tem bastante giro, ou seja, você está ali comendo seu arroz com feijão todos os meses, né? Não está vislumbrando, quero vender um imóvel de 3 milhões, 4 milhões. Vende, mas muitas vezes... E muitos locais aí não é todos os meses que vende. Né? Então, a gente tem que se preparar com isso. Não deixar de olhar o arroz com feijão, onde tem liquidez. E, claro, né, sempre vislumbrar uma meta maior aí de também trabalhar o alto padrão. Eu só tomo, e para fechar esse tópico, eu só tomo bastante cuidado em relação ao perfil. Ao perfil do corretor. Então, eu tenho um histórico aí de 15 anos no mercado, tenho mais ou menos uns 8, 9 anos na corretagem de ponta mesmo, fazendo atendimento e etc., tem perfil de corretores que, por mais tempo de mercado que ele tenha, ele não se sente à vontade no alto padrão. Perfeito. E tá tudo bem. Eu conheço vários corretores que ganham 80, 90, 100 mil reais por mês trabalhando no econômico. E tá tudo bem. Você só tem que saber aonde que você se enquadra melhor, aonde você se sente mais confortável com o cliente. Perfeito. Tá? Então, além de você se preparar desde o setor de locação ao econômico, entenda qual é o nicho que você quer trabalhar, que se você se sente
confortável com esse tipo de cliente. Quando você escolhe o tipo de imóvel, você está escolhendo o tipo de cliente. Então, tem que entender se de fato é o seu perfil, que muitas vezes não é o seu perfil e está tudo bem. Só foque naquilo, não queira abraçar o mundo. Temos que trabalhar nichado. Isso que eu falo sempre que faz a diferença. Eu acho perfeito sua colocação aí. Eu, como estava comentando com você, tinha imobiliário em Ubatuba, eu cheguei a ter 25 corretores trabalhando comigo de forma direta. E de forma indireta e direta, eu já treinei mais de 300 corretores. E todos os corretores que eu comecei a treinar, eu dava ideia pro cara. Falei, olha, fica pelo menos 90 dias na locação, para ver se você se acostuma com a questão de locação, para ver se você entende o atendimento que você tem que dar para o público, né? A forma até de você mostrar o imóvel. Você vai pegar a mãe de mostrar o imóvel, conhecer o imóvel. E eu vi muito corretor querer ir direto. Falar, não, eu quero ir para venda porque para venda eu ganho mais dinheiro. A maioria dos corretores que pularam essa fase, que em Ubatuba a gente não tem o Minha Casa Minha Vida, né? Infelizmente a gente não consegue qualificar isso em Ubatuba, por causa da Caixa. Então, os corretores que começaram na parte de locação, que foram ouvindo o que a gente tinha de experiência para passar para eles, que a gente acompanhou, pegou pela mão e foi fazendo o cara evoluir dentro do mercado, alguns deles montaram um escritório. Eu tenho dois, eu tenho a Rosana e tenho o Anderson. Trabalharam comigo e hoje ele tem os escritórios deles, trabalham para eles. E para mim é orgulho pra caramba, né? Tem a Júlia também que trabalhou comigo. Então, assim, eles começaram ali primeiro na locação. Então, eles começaram a entender o quê? Ó, eu estou fazendo uma transição de carreira, eu estou entrando no mercado imobiliário agora, eu vou deixar um pouquinho o ego de lado e eu vim aqui para aprender. E é muito legal, porque esse treinamento que a gente deu para essa galera que a gente veio trazendo, essa galera foi evoluindo. Os que quiseram atropelar, entraram na situação que você falou. Acabaram se frustrando com o mercado, colocando que o mercado imobiliário era ruim, ou que a imobiliária era ruim, foi para uma outra imobiliária com uma ideia, achando que todas as imobiliárias são iguais, que trazem treinamentos, que nem vocês trazem também, né? Que vocês querem fazer educação do corretor. Exato. E quando a gente fala de fazer educação no corretor, não é chamando o corretor de incompetente, mas é treinar o cara para que ele seja um bom profissional no mercado, que ele tenha uma boa qualificação no mercado. A ideia nossa é essa. Quando ele for fazer a venda para um cliente dele do imóvel, que ele não venda um imóvel, que ele venda felicidade e tranquilidade para o cliente dele. Isso é o principal. No setor de locação, assim, é bem fácil. Assim, quando você vai entrar em alguma setor que você não é, porque assim, a gente tem muito corretor hoje que é ex-advogado, como eu sou formado em direito, ex-dentista, ex-engenheiro, enfim, a gente tem muito isso e está vindo para um setor novo. Se você está vindo para um setor novo, de fato você tem que se educar, porque você não tinha conhecimento daquele setor. E aí, eu costumo dizer o seguinte, tudo que você vai entrar na sua carreira, analise e estude antes o mercado, para que você faça o seu planejamento em cima disso. E uma parte do planejamento, e estudando o mercado, é fácil e ter a coerência de você enxergar o seguinte. Onde eu tenho mais público hoje? Tem mais gente hoje querendo alugar imóvel do que com capacidade financeira para comprar um imóvel, ou preparado com capacidade financeira para comprar um imóvel. Então, se eu tenho mais público hoje para alugar imóvel, se eu for começar no setor de locação, eu vou ter uma quantidade de clientes e visitas onde eu vou aprender muito. Então, faz todo sentido você pensar de começar por locação, porque a liquidez é muito maior, você aluga mais imóveis no mês, você faz mais visitas com o cliente ou com outros clientes no mesmo mês. Então, o seu aprendizado é muito mais rápido, você antecipa isso. E uma coisa que você falou super importante é que as pessoas acabam se frustrando. Elas só se frustram porque elas não vão passo a passo. Elas querem pular etapa, querem pular processo, e aí não adianta. Tem que ir com calma e tem que ir com meta. Né? Eu sempre falo isso. Acho que todo vendedor, todo corretor tem que ter a sua meta. E aí, a etimologia da palavra método nada mais é do que qual é o processo para eu chegar na minha meta. Então, tenha método, desenhe seu método e vai buscar a sua meta. Então, é basicamente isso que eu gosto de desenhar com eles aí. E a parte de educação é fundamental. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre os treinamentos que a gente dá, mas hoje a gente estava conversando um pouquinho, antes da gente começar aqui, que a parte de educação é fundamental para o mercado. Infelizmente, o nosso mercado ainda é muito amador. Por um lado, é muito ruim, porque o cliente nos vê assim, existe uma barreira do cliente, cabe a nós iniciar o atendimento já quebrando essa objeção. Né? Por outro lado, a gente enxerga também que tem um espaço gigante no mercado para todos nós crescermos com isso. Né? Então, se a maioria do mercado é amador, cabe a nós buscarmos conhecimento, educação, para se profissionalizar e se destacar no mercado. Então, não é muito difícil se destacar no mercado. Não. Eu costumo falar para todo mundo que o nosso mercado é igual a uma faculdade de medicina. Né? Você vai fazer o vestibular para a faculdade de medicina, aí tem lá 50 mil inscritos para 200 vagas. Na verdade, das
200 vagas que tem lá, tem 1.200 pessoas que estudaram de fato. Tem 48 mil que não se prepararam, apenas se inscreveram. O nosso mercado imobiliário é assim. Tem 50 mil corretores, mas que estudam de fato, que se dedicam 100% àquilo. Não tem duas profissões, que isso não dá certo. Plano B. Plano B. Então, esse tipo de profissional que está dedicado, 100% focado nisso, esse cara vai dar certo. Que é os caras, são os 1.000 vestibulandos aí de medicina que acabam concorrendo às 200 vagas. É basicamente isso. Marcelo, eu escutei a frase de um cliente uma vez, cara, que eu cheguei a dar risada, cara. E aí depois eu consegui quebrar essa visão que o cliente tinha, né? O cliente virou para mim e falou assim, geralmente corretor de imóveis é o cara que não deu certo em nada. Olha a frase que o cara falou. Corretor de imóveis é o cara que não deu certo em nada. É o advogado que não deu certo na carreira, é o engenheiro que não deu certo na carreira, é o dentista que não deu certo na carreira. Aí ele brincou assim, é o cara que tentou ser Uber, não teve capacidade para ser Uber. Olha a comparação que o cara fez. E aí o cara vira corretor de imóveis. Aí o cara acha que sabe tudo. Então, olha o nível que algumas pessoas têm a visão do corretor de imóveis. Eu acho péssimo. Não questionei ele, não falei nada para ele, mas no atendimento eu trouxe a experiência para ele do que é ser bem atendido, né? De entender o que ele estava buscando, de mostrar o lado profissional do corretor de imóveis. Estávamos eu e mais um corretor do nosso escritório trabalhando. E o cara achou muito legal porque a gente estava trabalhando em equipe. Então ele entrou dentro do nosso escritório e ele falou, e tal casa? Você tem tal casa, assim, assim, assado? O outro corretor que não tinha nada a ver com o atendimento dele falou, olha, licença só um minutinho, entrou uma casa para mim assim, 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 assado. Olha, leva lá para ver essa casa aqui. Então ele viu aquela rede de apoio que existia dentro do nosso escritório e ele achou interessante, que ele falou, eu entrei num outro escritório que os caras estão querendo se comer, quase se pegar na porrada para fazer o atendimento comigo. Então, eu vi um profissionalismo aqui. E uma outra situação que aconteceu muito engraçada, que eu falo para o corretor estudar a documentação imobiliária, pelo amor de Deus. Isso eu sempre falo, cara, estuda. Estuda um contrato de locação, estuda um contrato de venda, um contrato de financiamento, leia. Pegou? É um livro. Contrato de financiamento imobiliário é um livro, mas leia. Leia, anote as dúvidas. Se tiver dúvida, pergunta para quem tem experiência, fala com o correspondente bancário que estava te ajudando ali. Eu estava dentro do elevador, pouco na pandemia. Tinha acabado de passar a pandemia, eu estava no elevador com um casal de clientes. E o cara virou para mim e falou assim, você está me trazendo para ver esse apartamento? Esse apartamento aqui é transcrição imobiliária ou é matrícula? Aí eu virei para ele e falei, matrícula, transcrição imobiliária parou em 1973, 76, não lembro o ano exatamente. Aí ele chegou para mim e falou, parabéns, cara. Eu fui dono de cartório e eu andei com mais ou menos 60 profissionais que não sabiam que era uma transcrição imobiliária. E não sabia se o apartamento era transcrição ou matrícula. Uma coisa simples, básica. Mas olha só o nível, o cara andou com 60 profissionais. E aí, aquilo me deu um start, falei, eu preciso chegar no meu escritório e treinar os nossos corretores, explicar para o cara o que é uma transcrição. Porque tudo que eu pegava de negativo ou positivo, eu transformava em curso, né, o treinamento para a minha equipe. Teve uma outra situação muito engraçada que eu falo, assim, que é do sincericídio, cara. Se a corretora estiver assistindo, ela vai lembrar da história do sincericídio, cara. Não vou citar o nome dela, mas ela gostaria que eu citasse o nome dela, tenho certeza. Cara, a gente foi mostrar uma pousada em Ubatuba, e aí o cliente ido um dia antes sozinho, para ver o lado de fora, como é que funcionava, e começou a falar com o vizinho. E o vizinho virou e falou assim, olha, aqui nessa pousada, o cara arrendou e funcionou um bordel aí. Virou um prostíbulo aí. Aí, o cliente falou para a corretora e a corretora chegou pro dono do prédio, dono da pousada, e virou e falou assim, escuta, funcionou um prostíbulo aqui? Aqui era um cabaré? Cabaré. Nunca mais esqueço a palavra. A Júlia estava comigo, a outra corretora. A Júlia se escondeu atrás da parede para dar risada e eu me segurando. Aí o cara falou assim, o cara ficou bravo, né? O dono do imóvel ficou bravo. Como assim, cabaré? Não sei o quê. Eu aluguei para um pessoal, o pessoal começou a fazer uma bagunça aqui, mas logo rescindiu o contrato com eles, pôs para fora. Aí ela me vira para terminar e fala assim, mas eu fiquei sabendo que o senhor brigou com todos os vizinhos aqui, inclusive o senhor tem que pagar a indenização. O cliente falou. Aí eu olhei pra cara dela e falei, não acredito que ela fez isso. Voltei pro escritório, falei, gente, hoje nós vamos fazer uma reunião, um treinamento depois do horário, pra gente tomar cuidado com o sincericídio. Tem coisa que a gente não fala, a gente tem que filtrar pra poder falar. É que nem aquele caso que eu falei pra você, aquilo não teve como filtrar. A assinatura do cara lá com aquela imagem. Com aquela imagem fálica, né? É. Então, assim, muito complicado, cara. E tudo isso daí que a gente pega,
a gente traz para os corretores para compartilhar com eles, para que eles não errem, para que eles aprendam. Ô, Guto, muito legal o que você está falando. Eu vou aproveitar esse gancho do que você está falando isso. Eu vou dar um recado aí para todos os gestores, líderes, dona de imobiliária, gerente, coordenadores, superintendentes, enfim, né? Todos os gestores e líderes aí. Eu já participei de várias reuniões dentro de construtora, em imobiliárias, onde eu já escutei muitos diretores, gerentes falar assim: ah, a culpa é do corretor, ah, esse corretor não sabe atender. Eu levanto a mão e falo assim: amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ensinou ele? Perfeito. Se você não ensinou ele, não adianta, cara. Então, assim, cabe a nós, líderes do mercado, a educar os nossos corretores. Eu uso bastante, assim, eu falo muito com os meus gerentes. Hoje eu tenho 12 equipes diretamente, 12 gerentes, entre São José, Jacareí e São Paulo. E eu uso bastante com eles 4 palavrinhas que eu adoro. E eu tô puxando esse gancho, Guto, justamente porque você falou assim: eu acabei de ter essa percepção de um atendimento e quis orientar os meus corretores. Poucos líderes fazem isso. Então, porque eles não passam essa educação para os corretores. E aí as 4 palavrinhas que eu sempre digo e nessa ordem, tá? Sigam essa ordem, anota aí. Educar, orientar, acompanhar e cobrar. Perfeito. O mercado imobiliário, a gente até falou aí, né? Hoje é uma gestão e liderança do modelo atual. O mercado imobiliário antigo era simplesmente contratava o corretor e cobrava. Senta aqui, seu computador é esse, login, senha é essa e toca. Passava 2, 3 dias. Quantos clientes você tem? Quantas vezes você está fazendo? Ei, você educou o seu corretor? Não. Você orientou o seu corretor? Não. Você acompanhou o seu corretor? Não. Você só cobrou? Pô, então a culpa não é do corretor, a culpa é sua. Né? Então eu falo muito isso, é seguir, orientar, educar. O que é o educar? O educar nada mais é do que passar conhecimento ao corretor. Então, muitas vezes, aquele corretor são pessoas potenciais, vieram de outras carreiras, de outros mercados, mas cabe a gente educar esse corretor. Educar como é que funciona a documentação que você acabou de dizer, sobre matrícula e transcrição, educar sobre financiamento, educar sobre os produtos. A gente trabalha esses produtos, amanhã a gente vai rodar nesses produtos. Cabe ao líder fazer isso com o corretor. Essa é a importância também de você não sair abrindo imobiliário por aí sem passar por essa educação com outras imobiliárias. Mas, então, educar é passar o conhecimento. Logo em seguida, você vai orientar. Orientação, a gente já falou há pouco aqui, você vai começar pelo pelo setor econômico, você vai começar pelo ticket médio de 400, 500 mil, orienta, direciona o seu corretor por onde ele vai começar, como ele vai começar, qual o tipo de cliente que ele está disposto a atender e o perfil dele. Né? Se é o técnico de futebol, o perfil dele é ser zagueiro ou ser atacante? Então, cabe a nós entendermos e tratar esse perfil do corretor. Né? Depois, acompanhar. Acompanhar, eu enquadro aí um acompanhar / gestão anjo da guarda. O que é o gestão anjo da guarda? Nada mais é do que o gerente acompanhar aquele corretor durante 2, 3 meses. Eu não gosto muito de falar em meses, eu gosto muito de falar... às vezes tem corretor que em 2 visitas ele já consegue ir sozinho para a terceira. Tem corretor que precisa de 10 visitas, cada um nas suas dificuldades. Mas nesse acompanhar, fazer uma gestão anjo da guarda. Faz o primeiro atendimento com o corretor só te ouvindo, depois vai junto com ele, deixa ele fazer o atendimento, fica de fora para dar o feedback para ele. Eu acho que isso é fundamental e poucos fazem. E aí a maioria dos líderes fala: eu não tenho tempo. Cara, se você não tem tempo para educar quem está junto com você, não faz sentido nenhum o que você está fazendo na liderança, né? E aí depois sim é cobrar. Depois sim, depois que eu te eduquei, depois que eu te orientei, depois que eu te acompanhei, aí sim eu tenho todo o direito de cobrar. E não simplesmente já chegar cobrando o corretor, né? Antigamente, as lideranças era só senta aí e cobra o corretor, né? E a outra coisa das lideranças antigamente também era simplesmente se impondo por hierarquia, né? É porque se eu sou o diretor, eu sou o seu gerente. Eu odeio esse tipo de liderança. Eu acho que o líder, muitas das vezes, tem que mostrar que é líder, que chegou até ali por conhecimento. É respeito por conhecimento. Então, eu me eduquei para estar aqui, hoje ser um líder do mercado, para poder passar isso para vocês, para educar vocês, para a gente seguir junto. Então, é basicamente em cima do que você está falando aí que eu concordo muito e adorei a parte que você falou, que pegou esse entendimento, esse conhecimento em um atendimento e foi replicar para os seus corretores. Acho que esse é o caminho. Parabéns pela atitude dentro da sua imobiliária. Eu acho que esse é o caminho que o mercado tem que seguir e cada vez mais está seguindo. O mercado tem melhorado. O mercado, ele é ainda assim muito amador. Ainda existe muita objeção do mercado, do corretor que não deu certo, do que não deu certo em outras carreiras, virou o corretor. Ainda existe muito isso, mas existe muitas pessoas boas também e aí cabe a nós já se impor com o cliente disso, mostrar o conhecimento. Eu sempre falo para os corretores o seguinte, né? Agenda visita primordial. Acho que já a gente pode falar um pouquinho aí sobre o funil de vendas, visita, mas visita primordial. Visita é a hora do seu show, é a hora do palco, é a hora que você vai
quebrar as objeções do cliente, dizendo que você tem conhecimento, que você é uma pessoa de confiança, a empresa que você trabalha tem um jurídico para fazer toda a análise documental, para ele fazer uma compra segura. Enfim, é esse momento que acaba separando os corretores amadores dos corretores profissionais e os clientes acabam se aproximando aí, e a gente entendendo cada vez mais o cliente. Não vou dizer menos o produto, mas o cliente sempre em primeiro lugar. O produto é o básico, é a obrigação da gente ter o conhecimento. Com certeza. Agora, puxando um gancho que você falou aí também, a gente tem que ter a humildade de saber quando a gente está errando. Quando eu montei o escritório, há 8 anos atrás, eu tinha uma equipe lá com 6 corretores e a gente estava trabalhando e eu cobrava muito. Só que eu cobrava sem ensinar. Até um dia que chegou o corretor para mim e falou assim... Faz parte, viu, Guto? Faz parte. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, mas tem que ser humilde em reconhecer quando a gente erra também. Porque é muito fácil a gente contar o lado bonito da coisa, o que está dando certo. Claro. Né? E eu acho muito interessante a gente falar quando a gente erra. Né? Ter a humildade disso daí. E o corretor virou para mim e falou assim, olha, cara, você está me cobrando uma coisa que eu não sei fazer, você não me ensinou. Você sabe, você tem experiência no ramo, seu pai te treinou desde os 10 anos de idade. Né? Você fez uma venda quando você tinha lá seus 16 anos de idade, beleza. Eu não sei, eu estou entrando no mercado agora. A gente tinha que montar um treinamento para você me ensinar isso. Aí eu falei, caramba, eu fui embora com aquilo na cabeça, cara. Fui pensando, falei, pô, realmente eu tô cobrando sem ter ensinado, cara. Né? Eu tava... as 4 palavrinhas que você falou, eu tava na última. Né? Eu não tava educando o cara, não tava ensinando o cara. Bicho, aí eu fui para casa, sentei no computador, falei, vou começar a esboçar um treinamento aqui pra galera. Primeiro ponto, atendimento. Que a galera ela precisa sair para fazer venda. Segundo ponto, documentação. Né? Então, o primeiro atendimento, o atendimento frio, que o lead chegou ali, de que forma que eu posso atender aquele lead, como é que eu posso corresponder da melhor forma possível. Eu ouvi o cara, eu entender o que o cara está buscando. Às vezes o cara está buscando uma coisa na cabeça dele e no final das contas, emocionalmente, ele quer outra. Né? Eu acho que já deve ter acontecido isso com vocês lá, do cara entrar para comprar um apartamento, comprar uma casa. Né? Ou o cara entrar para comprar uma casa, comprar um apartamento financiado. Então, isso acontece muito. E aí, eu comecei a treinar os corretores nisso daí. E aí, essa metodologia de treinamento veio crescendo. E aí, conforme eu ia saindo com os corretores, eu ia entendendo melhor o que eu precisava aprimorar dentro dos treinamentos para melhorar a nossa equipe. E isso eu compartilhei, inclusive, com outras imobiliárias. Agora, a gente vai estar fazendo um curso, né, ô João? Se Deus quiser, é um low ticket em breve. A gente vai estar trazendo, a partir do mês que vem, a gente começa a gravar aqui. E eu acho que vai ser um negócio bem interessante, cara. Vai ser um negócio bem legal para começar a ajudar quem está no mercado. Educar o mercado. Educar o mercado. E assim, por que eu falo low ticket? Porque às vezes o corretor está começando, ele não tem grana para comprar um curso que hoje nós temos condição de comprar. Uma mentoria do Guilherme Machado, do Ricardo Martins. Às vezes o cara não tem. Então, começar a passar para esses caras, ensinar para quem está começando no mercado, às vezes quem tem um pouco mais de experiência quer aprender um pouco mais. Exato. Então, lançar um low ticket. O cara vai poder acompanhar ali o tempo todo, ele vai ter 1 ano de acesso, 2 anos de acesso, sei lá. A gente está estudando isso daí ainda, mas o cara poder ter um pouco mais de noção e orientação. Agora, uma coisa, tem pergunta no chat aí, Catriel? Tem sim. O que tem de pergunta aí para mim, para o Marcelo, para os dois? Vamos lá. Como é que tá? Tem aqui uma do Caio Dreher. Qual a importância do marketing para o setor de lançamentos? Abraço, meu diretor. Sou seu fã. Fala, Caião. Obrigado, irmão. Eu não sabia que abria pra pergunta, não. Senão não tinha mandado o link pra eles. Tem bastante, tem mais gente aqui também. Tô brincando. Caião, o setor de marketing é fundamental hoje dentro de uma imobiliária. O Caio é nosso videomaker, piloto de drone, editor. É bem legal. Lá hoje dentro da nossa imobiliária, só para passar um pouquinho para todos que estão nos ouvindo aqui, a gente tem uma agência de marketing imobiliário lá dentro. Perfeito. Faz uns 4, 5 anos que a gente já tem essa agência de marketing imobiliário. É uma agência do Grupo Casa. A gente contratava algumas agências de fora e as agências de fora atendem outros tipos de clientes, outros tipos de setores. Então, o cara atendia a padaria, a oficina mecânica e atendia o mercado imobiliário. Né? Então, muitas das vezes falava assim, dentro do contrato, eu tenho que te entregar 1.000 leads por mês. Entregava 1.000 leads por mês, só que era o lead, às vezes, da padaria, da oficina mecânica, e não fazia muito sentido para a gente. Aí, sentindo essa dor do mercado, devido à nossa estrutura, a gente foi crescendo e a gente achou... a gente tem o entendimento que o setor de marketing é um setor primordial para o mercado imobiliário. Eu costumo até falar, dentro do funil de vendas, as 3 primeiras etapas tem muito a ver com o setor de marketing, principalmente onde entra o lead, né? Então, o marketing está inteiro ligado a isso. E cada vez mais, o setor de marketing está ligado e é super importante para a gente. Hoje em dia, tem muitas filmagens de casas, de apartamentos. Então, hoje as fotos têm que ser de qualidade.
Então, assim, costumo falar, né? A imagem atrai, o texto converte. Então, para atrair esse cliente dentro de um portal imobiliário, dentro do seu site, dentro de anúncios patrocinados, a imagem tem que estar perfeita, seja ela com bons equipamentos, seja ela de drone, enfim, a gente usa bastante isso. Depois que a gente faz essas imagens aí, a gente tem dentro do mercado, lá dentro da nossa agência, o setor de tráfego. Então, tem uma pessoa que cuida cuidadosamente das nossas campanhas de tráfego dentro do Meta, dentro do Google, dentro do próprio YouTube, onde a gente está agora. Então, o marketing imobiliário é fundamental para o setor imobiliário. Hoje, quem tem uma pequena imobiliária se dedica, guarda um dinheiro aí, ganhou a comissão, guarda um dinheiro para o marketing aí, que vale super a pena. Perfeito. Porque você aumenta o seu funil, você trabalha com qualidade, você se destaca perante aos outros que acham que o marketing não é importante. Então, o marketing é fundamental. Caião, um abraço aí. Respondido, Caião? Mais alguma pergunta aí, Catriel? Sim, temos mais duas. Mais duas. Uma é da Jéssica Dias. Como os gestores imobiliários podem criar uma cultura de alta performance e inovação em suas equipes, mantendo a motivação e o engajamento em um mercado altamente competitivo? Boa pergunta. Jéssica, ótima pergunta. Sai do chat GPT aí, vão trabalhar? Jéssica, um abraço para Jéssica, um abraço para Milena, nossa secretaria de vendas lá. A gente tem alguns imóveis que a gente traz como exclusividade para dentro do mercado. Temos a secretaria de vendas, onde a gente cuida de toda a parte de contratos, espelho de vendas e tudo mais. A Jéssica e a Milena que são meu braço direito e esquerdo lá o tempo todo. Perfeito. Em relação à pergunta da Jéssica de uma alta performance de gestão, a primeira coisa que eu gosto muito de falar, falei um pouquinho já sobre isso, é colocar sempre, em primeiro lugar, para um gestor e para um líder, princípios e valores muito bem transparentes com a sua equipe. Perfeito. Então, se você é transparente com a sua equipe, você entrega, claro, conhecimento, tudo aquilo que a gente está falando aqui, mas vou dar alguns exemplos. Quando eu assumi São Paulo aqui, eu recebi o convite para assumir nossa unidade de São Paulo. Eu fiz mais de 40 entrevistas para contratar gerentes e acabei contratando. Hoje a gente está com 2 gerentes lá. Porque filtrei de fato e eu sentava na mesa com eles e falava assim, ó, tudo que eu estou te prometendo aqui, eu vou cumprir. Porque, de fato, esse é o Marcelo, esse é o Grupo Casa, é a maneira que a gente trabalha. E aí um deles falou assim, Marcelão, cara, desculpa, cara, mas eu não acredito nisso, porque já cansei de entrar em várias empresas, me prometem um mundo de coisas e passam um mês, essas promessas todas caem por água abaixo. Aí eu falei, não, tudo bem, eu não consigo te provar isso agora, mas se você vir trabalhar comigo, você vai entender isso. E aí hoje eu falo, né? Depois de 2, 3 meses, eu chamo meus gerentes e falo, estou cumprindo ou não estou cumprindo? Porque eu acho que esse é o primeiro passo. Então, antes de você cobrar, entregue. Entregue os seus princípios, entregue os seus valores, entregue a maneira que você trabalha. Eu sou muito transparente com toda a minha equipe. Acho que isso é fundamental para você ter uma gestão de alta performance e começa aí. Começa nesse relacionamento de confiança entre vocês. Né? Mais uma vez, eu não gosto desse tipo de liderança que impõe algumas coisas. Eu acho que a liderança tem que ser por conhecimento e está todo mundo junto, está do mesmo lado. Então, primeira coisa, liderança de alta performance. Tenha um relacionamento de confiança com a sua equipe. Esse é o primeiro passo. Só que a confiança não pode ser quebrada. É igual um relacionamento, um casamento. Essa confiança não pode ser quebrada. Ou seja, tem que andar na linha o tempo todo, senão a máscara cai. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é nunca deixe de estudar, nunca deixe de se aprimorar. Né? Você até falou aí, tem corretores experientes. Às vezes o corretor, a gente fala assim da boca para fora, corretor, gerente, são experientes por tempo de mercado. Isso. Mas se ele não continua estudando, ele não é experiente. Então tem que ter muito cuidado até com esse tipo de colocação, com esse tipo de palavra, porque a gente tem que continuar estudando para quê? Para manter a nossa equipe informada, educada, orientada. Então, são alguns pilares aí que eu destaco em relação a gente ter uma gestão e liderança de alta performance. Princípios e valores sempre para tudo que você vai fazer na sua vida. E aí, depois, logo em seguida, a gente vem aí com educação, a gente vem com conhecimento. E a última coisa sempre é cobrar. A última coisa é cobrar. A cobrança tem que existir, tá? A cobrança não pode deixar de existir. Não é isso que eu estou dizendo aqui para deixar bem claro. Guto, você é muito bom no que você faz, mas se você for cobrado, você vai ser melhor ainda. Isso é fácil. Sim. Nós somos assim. Nós somos pessoas, nós somos assim. Mas a cobrança tem que existir, mas sempre em último lugar. E aí, para você ter uma liderança e gestão de alta performance, cobrança sempre em último lugar e nunca em primeiro. Vamos trocar isso daí que a gente faz uma gestão atualizada e sai fora do mercado arcaico aí, mercado imobiliário de antigamente. Perfeito. E dentro disso aí que você fala, eu falo que tem que ser uma via de mão dupla. O cara tem que estar disposto também a aprender. Exato. Ele tem que estar disposto a estar numa equipe de alta performance. Ele tem que realmente se dedicar. Porque se você tiver... Eu já tive essa experiência, tá? Só dentro da imobiliária, a imobiliária se dedicando ao máximo, como eu te falei, trazendo curso, treinamento, palestra. O cara escutava, virava as costas e dane-se.
não vou aplicar, não vou fazer, ou no dia seguinte voltava e fazer a mesma pergunta que você tinha ensinado no dia anterior. Para você ter uma ideia, eu levei para treinar nossa equipe, levei Enemon Morel, que hoje é sócio do Wendel Carvalho. Legal. Levei o meu padrinho, que era o Augusto Saboy, que faleceu aí o ano passado. E o cara, ele dava treinamento pra galera da Remax, cara. Sabe? De educação financeira. Então, tudo isso que a gente traz para os corretores, a gente quer que o corretor fique qualificado. A gente quer que o corretor ele cresça, ele evolua. Mesmo que não vá ficar com a gente, mas a gente quer um bom profissional no mercado. Que nem eu falei do Anderson e da Rosana. Montaram os escritórios deles. Poxa, eu sei que tem 2 concorrentes que são honestos, são íntegros e sabem o que estão fazendo no mercado imobiliário. Sensacional. Eles têm espaço para todo mundo. Perfeito. Eles são seus concorrentes, eles não são seus inimigos. Exatamente. E a gente torce, o que puder a gente ajudar e a gente está ajudando para a gente crescer junto. O mercado tem que crescer junto. Se você faz alguma coisa no mercado, a gente comentou isso há pouco, se você faz alguma coisa no mercado de errado, você além de se queimar, você queima o mercado como um todo. Né? Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Toda vez que eu fico sabendo de alguma fofoca no mercado, algum boato do mercado, tal corretor fez isso com um cliente. Eu falei, putz, isso queima o mercado. Eu não fico feliz com isso de forma alguma, porque isso queima todo o nosso mercado. A gente tem tanto trabalho para quebrar essa primeira objeção do cliente, aí vem um colega e acaba fazendo, fez um por fora, pegou os dados daqui, dali. Acontece até hoje. A gente, pelo tamanho que a gente tem, quase todo mês a gente tem esse tipo de perfil de dor de cabeça, só que a tolerância é zero, porque aí vem a parte da educação, né? Então, se a gente aceitar esse tipo de coisa dentro da empresa, a gente está acatando que a gente faz o mesmo, né? Não, então é tolerância zero. Então, ontem mesmo aconteceu isso numa das nossas unidades, então a gente acabou dispensando o corretor de imediato, enfim, tolerância zero. Princípios e valores sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. E aí, um outro detalhe, pegando esse gancho que você falou, o corretor ele tem que entender o seguinte: quando você vai para uma outra imobiliária e você faz a mesma coisa lá, você vai se queimar lá, se a imobiliária tiver princípios e valores, ela vai fazer a mesma coisa que vocês fizeram. Desliga o cara. Aí ele vai para outra. Daqui a 2 anos, esse cara tá queimado no mercado. Ou ele tem que fazer um novo posicionamento, entender, ou ele tem que ir embora da cidade, ou ele tem que abrir a dele. Quando ele abrir a dele, ele vai saber o que é a dor de ter um escritório e fazer uma gestão. Porque quando o corretor tá desse lado da mesa como corretor, muitas vezes o cara chega pra gente e fala assim, mas eu me dediquei, eu fiz, eu aconteci. Ou então a coisa mais engraçada que acontecia. Chegou um dia um corretor pra mim e falou assim, olha, eu não acho justo eu dividir a comissão com a imobiliária. Nos prontos. Corretor da sua imobiliária? Da minha imobiliária. 50%, 50%. Eu falei, senta aqui, vamos fazer uma conta besta. Quanto tempo faz que você não vende? 3 meses. Beleza. Você chegou aqui, aluguel pago, escritório limpo, café, internet, 2 internets por falta de uma, curso, treinamento, palestra, secretária, faxineira. Algum dia você chegou aqui, o banheiro estava sujo? Não. Falei, algum dia você chegou aqui, a Natália não estava aqui para ajudar você? Não, porque a minha secretária é orientada a ajudar. Ela faz o contrato, a gente tem um modelo de contrato, então ela o corretor só pega os dados e preenche, né? A gente faz todo o acompanhamento. Falei, então, cara, tudo que você precisa de estrutura e suporte do escritório, você tem. Tem 3 meses que você não vende. Então, vamos fazer a conta. Quanto que eu pago de aluguel? Quanto que eu pago? O aluguel, o escritório à frente mar lá, então eu pagava. Falei, 10 mil de aluguel, vamos colocar a secretária, os portais. Cara. Como eu te falei antes, os portais eram um dos maiores investidores de portal imobiliário. Tanto que, acho que não sei se chegou a conhecer o Edilei, que trabalhava no Zap. Edilei falava, você é louco. Mas eu trazia muito cliente para dentro do escritório, muitos leads. E aí eu cheguei pro corretor e falei, cara, tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. E esse custo ele vem da onde? Parte da parceria que a gente tem com vocês. E aí expliquei tudo para ele, fiz as contas, eu falei, agora a comissão que você está recebendo, paga quanto tempo de custo do escritório? Aí ele deu uma murchada assim, falou, cara, não paga 1 mês. Eu falei, você acha que eu estou te explorando? Agora, se você acha que eu estou te explorando, é simples. Vai embora. Abre a sua. Abre a sua, foi o que eu falei para ele. Tentou abrir, foi trabalhar numa outra imobiliária, aí ele viu que não tinha a quantidade de lead que recebia na nossa. Como eu te falei, a média de lead que a gente trazia era 50, 60 leads por mês para cada corretor. É bastante, legal. É bastante. Para Ubatuba, principalmente, é muito. Muito relevante. E leads quentes. Aí ele foi, tentou numa outra imobiliária, não teve a quantidade de lead, resolveu abrir a dele, fechou agora e falou para mim que não tem paciência para isso. Cara. Que aí ele entendeu o que é o custo de ter uma imobiliária, fazer gestão, o tempo que a gente perde, tudo, cara, dor de cabeça. Aproveitando essa deixa aí, Guto, eu vou entrar em dois tópicos aí com você, assim, ó. O corretor,
muitas das vezes, acha que 30%, 40% ou 50%, seja ele a comissão que as imobiliárias pagam ao corretor, a gente está falando para vários lugares do país e várias culturas diferentes. Hoje, se você abrir uma empresa, eu falo para você, eu fui atrás recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, eu fui atrás para abrir uma franquia para minha esposa. Aí, beleza, era uma franquia, loja de roupa num shopping, e veio com todas as planilhas, quanto que era o custo, quanto que eu tinha que gastar por mês, quanto que eu tinha que investir, etc. Cara, sobrava assim, ó, para ser 1000 maravilhas, para dar tudo certo na operação, sobrava 10%. Hoje, todos os corretores do país ganham mais que 10%. Seja, como eu acabei de falar, tem imobiliário que paga 30%, 40%, 50%, dependendo da imobiliária, e assim vai. Então, muitas das vezes, falta ele ter essa noção, essa ideia do que ser empresário no país, o que sobra de fato para o empresário, depois que você paga todos os custos de imposto, infraestrutura, aluguel, energia, funcionários, ações trabalhistas e assim vai. Então, é fundamental a gente passar isso aos corretores, e eu gosto de falar muito isso. Um dos treinamentos que eu dou lá na imobiliária, eu faço uma introdução do treinamento. Esse treinamento eu chamo ele de treinamento inicial / organização. Todo corretor que entra na imobiliária, a primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar ele dentro do auditório que a gente tem e dar treinamento para esse corretor desse tipo de ideia. E eu faço a introdução que eu faço antes de iniciar o treinamento é justamente assim. Eu gostaria que todos aqui tivessem a noção que todo mundo aqui é autônomo, certo? Todos são autônomos, inclusive eu sou autônomo. Sendo todos autônomos, todos vocês aqui dentro têm um CNPJ. Sendo na prática ou não, vocês são CNPJ. Hoje o autônomo é um CNPJ. Então você é diretor da sua empresa. Então a sua empresa vai faturar tanto, você é um colaborador, você é um colaborador da empresa e a gente faz parceria em relação ao trabalho. Do combinado está aqui. Então eu vou te entregar portais, eu vou te entregar infraestrutura, eu vou te entregar lead, só que você vai entregar trabalho dentro do seu percentual. Se você é um autônomo, se você é um empresário, pense como autônomo, como empresário, e aí uma das coisas, eu vou entrar num outro mérito, é falar assim para ele: por que você não trabalha todo dia? O dia que você não vem trabalhar, a sua lojinha está fechada. Você já viu uma lojinha dar muito certo, trabalhando 2 vezes por semana? Então, assim, você é autônomo, não é? Então, assim, seja o diretor da sua empresa, seja o diretor do seu CNPJ. O seu gerente da imobiliária não pode ser o diretor da sua empresa. O seu gerente da imobiliária tem que cuidar e dar apoio da equipe, dar apoio a você. Mas o diretor da sua empresa é você. Coisas que dependem só de você. E todos os dias ir para a imobiliária. Porque ser autônomo, muitas vezes é assim, você é autônomo, quando der eu vou lá. Isso não dá resultado, não dá dinheiro. E aí você sai de lá, sai reclamando em relação a isso. Então, assim, ser autônomo é trabalhar de segunda a segunda, bater a sua meta e, às vezes, tirar uma semana de folga. E tá tudo bem. Mas tem que saber ser autônomo. E aí, ser autônomo é ser o dono do seu CNPJ. Então, eu gosto muito de falar isso daí, que você entrou no percentual aí de meio a meio com o corretor e tudo mais, e sem ele ter os encargos. Então, amigo, sem ter os encargos e etc., você é autônomo, você é diretor do CNPJ. E eu escutei uma vez, não me recordo agora se foi no podcast, algum vídeo do Instagram, se eu não me engano, acho que foi o Joel J que mencionou isso, e ele falava assim: olha pra, você, corretor, olha para dentro. Você se contrataria? O que você está entregando hoje, você se contrataria para dentro da sua empresa? Porque se esse cara olhar e falar assim, cara, eu vou 2 vezes por semana na empresa, eu não me contrataria. Então já começa mudando daí, já que eu acho que já começa com um grande passo em relação a isso. Mas é bem legal o que você disse no início de eu eduquei ele, eu mostrei para ele quanto que custa, como é que é. Ele está ganhando isso limpinho. Então é uma parceria. Então, eu acho que é bem por aí, a gente deixar bem claro as regras do jogo e o quanto custa tudo isso. Eu acho que é fundamental. Hoje o corretor que ganha 30%, 40%, 50%, eu acho que é fundamental ele entender que um empresário hoje não ganha isso limpinho. Então, o ganho é muito bom. Depende muito da gente, de se dedicar, de estudar, de fazer a nossa parte para ter esse ganho, esse retorno aí, que é muito bom. O mercado imobiliário hoje, além de ele estar super aquecido, ele paga muito bem. Paga muito bem. Né? Mas o que não dá para fazer é a gente aceitar, como vendedores, a gente vender a cada 2, 3 meses. Né? A gente tem que ter recorrência de vendas. Outro treinamento que eu dou na parte de funil de vendas. Então, assim, o que é recorrência de vendas? Você sabe o que você está fazendo? Acabei de falar, você como corretor, você é um empresário, você é dono do seu CNPJ. Se você é dono do seu CNPJ, vamos supor que você tem uma loja de roupa. Se você tem uma loja de roupa, na sua vitrine lá tem uma blusa roxa. Quantas pessoas entraram naquele mês na sua loja e perguntaram da blusa roxa na vitrine? Você tem que saber, você é o dono da loja. Perfeito. Se 10 pessoas entraram, deixa a blusa roxa lá. Se todo mundo entrou e ninguém perguntou da blusa roxa, tira a blusa roxa, põe a blusa verde.
né? Então, tem que medir isso também. Então, eu viro para o corretor no treinamento e falo assim, quantas visitas você fez no mês passado? Não sabe. Quantos clientes você atendeu no mês passado? Eu não sei. Cara, mas você não é dono da sua empresa? O cara não faz a gestão. Se você tem empresa, você tem que medir o que você está fazendo. Eu gosto muito de falar de apertar parafusos, né? O que é o apertar parafuso? Todos nós aqui temos 10 parafusos para ser apertado. E aí, só que naquele determinado mês, eu medi a minha operação. O meu parafuso pode ser que tenha entrado pouco lead. Então, eu tenho que apertar o parafuso do lead, parafuso número 2. Às vezes, a dificuldade do Guto, o parafuso dele, está entrando muito lead, mas ele está convertendo pouco lead para visita. Ele tem que apertar o parafuso da visita. Só que mês a mês, você tem que ajustar na operação. Não dá para apertar o parafuso em janeiro e largar a operação rodando sozinha. Então, tem que medir. É a blusa roxa que está vendendo mais ou a blusa verde? Então, a gente tem que medir. Corretor, se você é autônomo, você é dono do seu CNPJ, você é dono de uma empresa a qual sobra limpo para você um percentual bem legal que nenhum empresário tem isso hoje em dia, devido a todos os encargos que ser empresário no país hoje é bem desafiador, né? Então, dê valor a isso, mas faça a sua parte. Não deixa de fazer a sua parte, porque senão nada vem de graça. E uma outra coisa que eu acho bem legal o corretor, quando ele se dedica mesmo, que ele entende esse lado, que ele é uma empresa dentro de uma outra empresa, que ele começa a trabalhar com mais afinco com o cliente, que ele se dedica para o cliente, que ele trabalha com transparência, com honestidade, que ele entende o cliente. Se ele se desligar dessa imobiliária, ele leva o cliente junto com ele. O cliente acaba não sendo da imobiliária. O cliente acaba virando do corretor. A carteira do corretor. A carteira do corretor. Se ele trabalhar de maneira correta. Exatamente. Trabalhou de forma correta, ele vai ter essa carteira. E aí entra numa coisa até que a gente estava falando durante a viagem, eu com o João, a questão da recorrência. Não é vender uma vez, é vender várias vezes. Desculpa a expressão, esse é o tesão da coisa. É gostoso o cliente voltar, falar assim, eu fui bem atendido, tô feliz. De repente ele não está comprando, mas ele vai trazer o cunhado, ele vai trazer o amigo, ele vai trazer o chefe, ele vai trazer um funcionário, ele vai trazer alguém para estar comprando com você ali. E aí eu falo, é a questão de você vender felicidade. A coisa mais gostosa que tem no mundo é você saber que o seu cliente botou a chave lá na porta do apartamento satisfeito. E fala, sou feliz, estou satisfeito, estou alegre, estou contente com esse imóvel que eu comprei com o corretor tal. E tem cliente que às vezes o cara vai, você publica alguma coisa no Instagram lá, falando de publicação, o cara vem, entra embaixo e comenta. Isso é prova social. Ó, comprei imóvel com o corretor, adorei o atendimento, adorei isso, aquilo outro. Isso é prova social. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo quando acontece, porque para criticar, ele vai lá no Reclame Aqui e critica diretamente. Mas para pedir uma avaliação positiva, ele não vai lá e faz isso por vontade própria. Né? A gente tem que falar, amigo, tem como você ir lá no Google? Você gostou do meu atendimento? Vai lá, me avalia. Então, isso é hábito do mercado, é cultura do mercado. A gente tem o costume de pedir muito isso aos clientes para que eles sejam bem atendidos e eles dão esse feedback para a gente, é fundamental também. Mas a gente tem que pedir. Essa avaliação positiva tem que pedir. A avaliação, quando é negativa, ela vai direto e corre rápido. Exatamente, exatamente. E, ó, uma coisa que eu vou falar. Por mais que você faça certo, por mais que você queira acertar em todos os negócios, você vai errar, você vai ter feedback negativo, você vai ter cliente chato, você vai ter cliente mala. O cliente vai tentar botar, às vezes, a culpa de um negócio ruim nas suas costas, mas às vezes foi uma decisão dele, uma escolha dele, um problema que ele gerou. Né? Volto de novo, quase que perdi aquela venda, que a gente estava comentando lá embaixo. Mas por quê? Se tivesse perdido aquela venda, seria culpa da imobiliária? Seria culpa do corretor? Não, seria culpa do vendedor. Do cliente. Do cliente vendedor. Então, assim, é bem complexo isso daí. Mas quando você tiver um feedback negativo, senta. Eu falo o seguinte, coloca no papel. O cliente comprador, o cliente vendedor, a imobiliária, o que aconteceu? Aonde foi a falha? Né? O que eu poderia ter feito que cabia a mim, que era a minha responsabilidade, o que era a responsabilidade da imobiliária e de cada cliente. E aí você tenta fazer um funil para você entender o que está acontecendo realmente ali, para que você não erre nas próximas. Tem que medir. Exatamente. Se você não tiver a medida, não adianta. Exato. Então é muito legal que você falou até do corretor o seguinte. Se chegar para o corretor e perguntar quantos clientes você atendeu, quantas visitas você fez, o cara não saber, ele não saber mensurar como é que está sendo o trabalho dele, ele não sabe qual parafuso que ele tem que apertar. Exatamente. Né? E se você não sabe onde você está errando, ou não errando, ou com maiores dificuldades, dificilmente você vai conseguir consertar aquilo e ter melhor performance. Né? Então, quando a gente fala muito de performance, de conversão, a gente fala muito de conversão de leads entre as etapas de funil e etc. É fundamental você saber como é que está a sua conversão. Aonde que você está com maior dificuldade? Uhum. Tem corretor que tem muita dificuldade no telefone, tem corretor que tem muita dificuldade com o WhatsApp. Cada um sabe onde se dá melhor. Uhum. Né? Então, é necessário você entender as suas dificuldades para você buscar ajuda nisso, buscar orientação, buscar educação.
Pessoal, voltando aqui com o nosso podcast Desenvolve Mob, hoje com o Marcelo Barrancos aqui, esclarecendo algumas dúvidas, trazendo algumas dicas e orientações aqui. Nós tivemos uma queda de energia, vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast, né, Marcelo? O bate-papo estava tão bom e aí a Enel veio e atrapalhou a gente aqui, cortando energia. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas deixa quieto. Deixa pra lá. Deixa pra lá a brincadeira. Então a gente estava falando sobre gestão, né? Isso aí. Gestão. E, Marcelo, uma coisa que a gente estava falando ali sobre essa questão de gestão, né? Do corretor ele começar a estudar e começar a se aprofundar e conhecer mais sobre o mercado imobiliário para ele dar um atendimento melhor para o corretor dele, né? Para o cliente dele. É educação. Acho que tudo é educação, desde a entender de pessoas. Eu gosto muito de falar assim, cada etapa do funil você tem seus objetivos, né? Então, quando eu trabalho muito com etapas de funil seja lead, depois a gente vem para a etapa atendimento, depois a gente vem para a etapa agendamento, depois visita, proposta e venda. São 6 etapas, né? Então, eu gosto muito de falar para os corretores assim, não perca tempo na etapa atendimento. A etapa atendimento é aquele momento que entrou o lead, você liga para ele, ele atende, você mandou um WhatsApp, ele te respondeu, está na etapa atendimento. Não é esse momento que você tem que conhecer o cliente. O cliente não vai abrir o jogo com você ali. Hoje em dia tem muita fraude, muita fake, o cliente não te conhece, então não é ali que você tem que conhecer o seu cliente. Então eu falo muito, leva seu cliente para a visita. Então a etapa atendimento, seu objetivo é agendar a visita, ter o agendamento para levar para a visita. Chegou na visita, esse é o momento de você conhecer o cliente, entender se ele tem família, se ele tem filhos, o porquê que ele quer um apartamento 2 quartos ou 3 quartos, enfim, sempre saber o porquê do cliente. Tem cliente mais fechado, tem cliente mais aberto, mas é nesse momento do tete a tete ali, do pessoalmente, que acontece na etapa da visita, que você vai conhecer melhor o seu cliente. Então, para entender o cliente, saber exatamente o que ele quer, etapa visita, objetivo dela é fazer a visita. Muitos corretores falam assim, eu não vou com esse cliente não, esse cliente não tem dinheiro. Já analisa o perfil do cliente pela foto do WhatsApp, né? Que é um erro gigantesco, né? E aí fala, eu não vou com esse cliente não, eu não vou gastar gasolina indo lá na visita. Eu sempre falo, a visita para o cliente é para conhecer o imóvel. E para você, corretor, é para conhecer o cliente. Né? Então é fundamental que você faça 2, 3, 4, 5 visitas com o cliente até ir conhecendo ele melhor. Né? E a gente chega um ponto que você vai conhecer tanto o seu cliente que você tem que descobrir o porquê da compra dele. O porquê da compra dele é o problema a qual ele está procurando aquele tipo de imóvel. Quando eu falo problema, eu me refiro à dor. Todo mundo só sai da zona de conforto, só muda por conta que está em algum tipo de dor. Eu falo muito assim, Guto, seu carro está andando e sua roda está com barulho na roda. Você não para numa concessionária e fala assim, vou comprar um carro novo agora. Então, a primeira coisa que a gente faz quando acontece isso é procurar um mecânico. Você tem atitudes de procurar o que te custa menos para sanar aquele problema que você tem. Então, o nosso cliente, muitas vezes, assim, ele tem uma dor. A dor é porque a sacada dele é pequena. Não cabe uma mesa de 6 lugares. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai até o Mercado Livre, compra uma mesa que, em vez dela ter 1 metro de largura, ela vai ter 60 centímetros de largura e vai caber 6 lugares. Então, a primeira coisa que ele faz para sanar a dor dele, justamente, é procurar algo que custa menos a ele. Tá? E aí, não sanando essa dor dele com isso, ele continua em dor. E aí, um belo dia, você vai atender esse cliente, o cliente está dentro do apartamento e o cliente fala assim, eu quero uma sacada com no mínimo 10, 12 metros quadrados. Não é todo cliente que te fala isso. Então, cabe ao corretor ter a experiência, a expertise nesse momento de sacar. Pô, esse cara, essa é a dor. Mas tem que perguntar, por que você quer a sacada de 10, 12 metros quadrados? Você recebe muito amigos? Você tem uma vida social bem ativa? Se ele fala, sim, recebo muito amigos, minha sacada onde eu moro hoje é muito pequena. Como eu recebo muitos amigos aqui, todo sábado vem amigos em casa, eu preciso de uma sacada grande. Logo, esse corretor só vai mostrar qual tipo de imóvel para esse cliente. O imóvel que tem a sacada grande. Então, assim, muitas vezes eu vejo um erro gigantesco dos corretores de não conhece o cliente, não descobriu a dor do cliente ainda, vai lá, separa 10 links de imóveis para o cliente. O cliente quer um apartamento 3 dormitórios no bairro X. Querer um apartamento 3 dormitórios no bairro X, isso é a primeira verdade, isso é o objetivo. De fato, ele quer um apartamento 3 dormitórios no bairro X. O porquê que ele quer um apartamento 3 dormitórios no bairro X, isso daí é a dor dele que você vai ter que descobrir. Seja porque a esposa está grávida e ele precisa ter mais um quarto por causa do filho, seja porque ele quer uma sacada maior. Se você descobrir que é a sacada maior, ao voltar para a imobiliária e selecionar os imóveis que ele busca, o que você vai selecionar?
apenas imóveis com a sacada maior. Então não adianta nada você mandar vários imóveis para esse cliente de 100 metros quadrados, 3 dormitórios, que é o que ele queria, com sacada pequena. Sim. Descobriu a dor? Descobriu o problema? Vai direto nela. Então cabe muito a isso. É o entender para atender, só que você tem que tirar isso do cliente. Em que momento? Na visita. No momento pessoal com o cliente. No WhatsApp você não tira dor, não tira problema de cliente. No WhatsApp o cliente não vai se abrir com você se o pagamento é à vista, não é à vista, quanto que ele vai dar de entrada. Então é no momento da visita, é o momento mais importante e é nesse momento que a gente tem que descobrir a dor. A partir desse momento, o corretor de imóveis para de entrar no imóvel e acontece super engraçado, né? O corretor entra no imóvel e fala assim com o cliente: esse aqui é o quarto, essa aqui é a sala, essa aqui é a cozinha. Todo mundo tá vendo que esse é o quarto, essa é a sala, essa é a cozinha. Esquece isso. Você tem que estar ali no momento da visita para conhecer o cliente. A partir do momento que você tem essa orientação e essa educação, você abre o imóvel para o cliente, deixa ele à vontade no imóvel e fica atento às percepções e o porquê que ele está mais tempo naquele cômodo, que ele está na sala ali olhando para a sacada, porque ele já está fazendo as telas mentais dele, enxergando a mesa dele ali, enxergando os amigos dele ali. Cabe a gente ter essa percepção. Não é fácil. Entre a percepção da dor, do problema e da parte objetiva, é um fio, só que com a prática, os corretores vão ficando mais espertos com isso. E aí, sim, eu sei o que eu estou fazendo ali. Eu não sou um mostrador de imóveis. Né? Mostrar o imóvel é abrir a porta do imóvel e deixar o cliente à vontade. Sim, deixa o cliente à vontade. Mas fique atento a cada passo, pergunte e tente sempre saber o porquê que ele quer essa sacada maior, porquê que ele quer um quarto maior, e assim vai indo. Esse porquê é o subjetivo, é isso que faz toda a diferença nos atendimentos. Isso é muito legal que você colocou agora, porque a gente vê os corretores fazerem isso, né? Entra e fala assim, aqui é uma sala, aqui é um quarto. Aí eu pergunto pro corretor, geralmente, falo assim, meu, você tá atendendo um cara que tem uma deficiência visual, o cara não tá vendo que aquilo ali é um quarto, que é uma sala? O que você pode fazer é o seguinte, uma dica que eu deixo. Abriu a sala, abriu o apartamento, viu a sala, fala assim, esse apartamento tem uma sala ampla, muito bem ventilado, muito bem arejado, o pé direito é alto, dá para fazer uma sanca de gesso rebaixada. Você traz N situações. Telas mentais. Telas mentais, exatamente. Você coloca o cara lá dentro. Ah, o apartamento tem a sala pequena. Não fala sala pequena, fala sala compacta, aconchegante, que dá para você colocar um sofá de 2 lugares aqui, com a televisão aqui. Desenha pro cara ali, porque é o que tá na condição dele. E uma outra dica que eu sempre deixo, Marcelo. Às vezes o cliente não fala muito, mas o corpo fala. Então, presta atenção na feição do cliente, na expressão corporal. É muito engraçado, eu fui atender um cliente uma vez que ele e a esposa não falavam. Eles se comunicavam só pelo olhar. E era muito engraçado, porque aí entrou assim, no apartamento, e eu de frente. Aí o cara fez só assim. Aí a mulher... Pô, não brilhou. Não brilhou, mas foi engraçado, tipo assim, será? E aí você vai com o cliente, você vai andando, você vai entendendo o que é cada trejeito do cliente, né? Isso foi muito engraçado. Porque ele fez assim, a mulher fez assim, tipo assim, será que é esse? Será que não é? Quando ele jogava a cabeça pro lado, era o será. Quando o cara faz assim com a boca, é que ele não tinha gostado. Aí a mulher respondia da mesma forma. O corpo fala. O corpo fala. E aí, ali eu fui identificando o cliente. E o corretor que estava trabalhando comigo, ele falou, meu, os caras não falam. Pelo amor de Deus, você pergunta, o cara não responde. Eu falei, presta atenção na afeição dele. Aí nós levamos esse casal dentro de um apartamento. A mulher fez. Aí o cara... Aí eu falei assim, bom, já vi, quem decide é a mulher sorriu, o cara balançou a cabeça com o que dizer, não sei. Mas eles vão conversar depois. Acabaram fechando esse apartamento. Depois que eles compraram o apartamento, depois que nós fizemos toda a negociação, passada a escritura, o casal se abriu com a gente. Que eles não gostavam de falar muito da vida pessoal, porque eles já tiveram um problema, eles tinham perdido 50 mil com corretor estelionatário. Olha que absurdo. Então, tipo assim, eles confiaram no corretor, que esse é um outro problema que a gente tem, confiaram no corretor. Aí o cara falou, não, o cara aceita a propósito, você vai precisar mandar 50 mil de sinal na minha conta aqui, já para eu passar pro cara. Eles, na empolgação, compra de primeiro imóvel, eles fizeram isso. Então, eles prometeram que nunca mais eles iriam conversar com o corretor e se abrir o que eles gostariam realmente. E qual era a condição financeira deles. Eles entraram buscando um apartamento de 490 mil e compraram um apartamento de 630. Isso é uma outra falha que o corretor não pode se apegar em valor. Você não sabe o que o cliente tem no bolso. Você tem que entender a dor do cliente e aí sim você buscar alguma coisa que encaixe para ele. Eu sempre falo para os corretores, olha, se o cara está procurando alguma coisa até 500 mil, tenta achar alguma coisa até 600, 650, 20, 30% acima do valor desse cliente. Que não é tão difícil. Uma outra dica que eu deixo para o corretor também,
principalmente para vocês que estão ali em São José, dificilmente vocês pegam um cliente de fora. A gente que é de praia pega mais cliente de vários lugares do Brasil, e aí fica um pouco mais difícil. Mas tenta marcar um café com esse cliente. De repente o cliente não pode fazer uma visita, mas dá um pulo na empresa dele. Olha, posso dar uma passada e tomar um café com o senhor? Entender um pouco mais o que o senhor está buscando, a gente se falar pessoalmente aí. Deixa a preguiça de lado e vai. Eu vi um corretor falar para mim, mas isso eu gasto gasolina. Putz, bicho, você tá pensando... Tá pensando pequeno em combustível, vai trabalhar com outra coisa, vender pipoca na praça que é melhor. Não faz sentido. Não faz sentido. Marcelo, só pra gente... Qual que é a última pergunta aí, Catriel? Pra gente não deixar quem fez as perguntas no vácuo, senão daqui a pouco a gente esquece aqui, finaliza. Vamos lá. Temos aqui da Milena Santos. Como a liderança no mercado imobiliário deve se adaptar às diferentes gerações de colaboradores? Baby Boomer, geração X, Millennials e geração Z. Pergunta sensacional, muito boa. A Milena também é nossa secretária de vendas, trabalha ela e a Jéssica juntas lá, é sensacional. Um abração para vocês aí. É do chat GPT essa pergunta também, né? Mas vamos lá. Mas vamos lá. É super importante isso e eu falo bastante isso com os meus gerentes sobre fazer gestão individualizada. Que é justamente dentro de uma equipe você tem educações diferentes, culturas diferentes, pessoas que tiveram criações diferentes e até gerações diferentes quando a gente se trata aí de idade, etc. Então, é fundamental. Faz uma reunião a cada 15 dias com toda a equipe para passar como é que está sendo o trabalho da equipe, quantas visitas está fazendo esse mês, quantas visitas fizeram o mês passado. Essa reunião com a equipe de maneira geral é fundamental para que a equipe tenha o mesmo direcionamento e saiba como que eles estão andando. Agora, não deixem de fazer gestão individualizada com os seus corretores, com os seus liderados. Chama o corretor, separa toda segunda-feira, 1 hora por dia, eu vou falar com 5 corretores. Na terça, faz o mesmo. Não deixa de fazer gestão individualizada. Porque clientes com educação diferente, cultura diferente, idade diferente, tem que ser tratado de maneira diferente. Isso é gestão. Não dá para fazer gestão igual para todo mundo. Né? Então, eu trataria dessa maneira. Gestão individualizada, chama ele. O que está acontecendo? Por que você não está conseguindo fazer tantas visitas? Quais são suas dificuldades? Está com problema em casa? Não está com problema em casa? Né? O líder hoje é o psicólogo. Tem que estar junto, tem que estar apoiando, tem que estar entendendo o que está acontecendo com aquele corretor. E aí, muitas das vezes, não só acontecendo, mas dependendo da idade que ele tem, a gente tem que tratar de maneira diferente e saber respeitar isso. Eu tenho corretores, por exemplo, a gente trabalha com bastante imóveis online. Hoje a gente é uma imobiliária, uma empresa muito forte no online. O mercado todo hoje vive de uma panfletagem online, vamos dizer assim, né? A panfletagem física cada vez está menor e a gente trabalha de maneira muito online. Tem corretores hoje que estão com a gente, que têm idades mais avançadas e não tem tanto domínio no online, no computador, fazer anúncio e acompanhar aquilo. Mas ele tem uma baita organização na sua agenda, que ele tem visitas, 2, 3, 4 visitas toda semana. Porque ele se organiza demais na sua agenda, trabalha muito bem a sua carteira e trabalha do jeito dele. Eu vou julgar ele que está trabalhando de maneira errada, porque hoje o mundo é digital? Não. Eu acho o seguinte, se ele estiver disposto a aprender e vir para o mundo digital, que é onde o cliente está, sensacional, a produção dele vai ser bem melhor. Mas se tá dando certo ele trabalhar com a agendinha dele ali, bora, vamos seguir. Eu só preciso apoiar e seguir para saber se ele tá fazendo de fato o trabalho, se tá gerando visita, se não tá. Porque também se não estiver gerando visita e nada, a gente tem que acabar de alguma forma com essa agendinha, só na agendinha e de fato treinar mais ele pro online, porque hoje o que manda no mercado é o online e o digital, né? E cada vez mais, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Exato. Né? No nosso escritório, a gente começou a gravar uns vídeos, inclusive deixar um abraço pro Bazani aqui. A gente começou a gravar uns vídeos muito bons e os vídeos começaram a dar uma bombada, assim, absurda. Sabe, cara? Que a gente começou a ter umas ideias diferentes. Como é que eu vou mostrar esse imóvel ou fazer uma pré-apresentação desse imóvel? Porque a gente cai naquilo que a gente tava falando. O corretor entra lá, cata o celular e vira e fala assim, hoje vim conhecer um apartamento que tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com 56 metros quadrados de área privativa, próximo ao ponto de ônibus. Cara... Isso todo mundo tá vendo, né? E assim, não tem um chamariz pro cara. Fala assim, ó, já pensou em morar bem numa região bem localizada, tranquila, onde você possa dar conforto para sua família com um apartamento de 56 metros quadrados? Onde você tem a facilidade de levar seu filho para a escola, você tem um mercado. Aí você tá trazendo pro cara de uma forma mais... Você tá falando a mesma coisa com uma outra linguagem, com uma outra roupagem. E é justamente o que ele quer ouvir, né? Muitas das vezes, porque localização dele pode ser uma dor que ele tá querendo, né? O porquê que ele tá buscando esse apartamento nesse local. Então, não é simplesmente o 2 dormitórios, 3 dormitórios, com sala, enfim, não é simples. Isso é o objetivo, né?
Agora, os detalhes que fazem a diferença, por que o cliente está buscando aquilo, né? Aí é que está a diferença, né? É porque a sogra mora ali, ou porque o tio já mora nesse prédio, enfim. A gente tem que entender o porquê que ele está buscando. Porque aí, quando a gente entende o porquê, a gente sai um pouco do racional do cliente, a gente vai no emocional. Venda é emoção. Seja ela para investidor, seja ela para morador. Ela é emoção. Ela tem as suas emoções. Quando é investidor, é mais racional do que emocional, mas ela tem a sua emoção ali de estar comprando um imóvel, né? Então, a gente trabalha com tickets. Eu costumo falar que nossa venda sempre é consultiva, porque os tickets são altos, né? Qualquer ticket acima de 100 mil reais é um ticket alto. Com certeza. Né? Então, os imóveis, hoje, praticamente no Brasil todo, dificilmente você achar algum imóvel abaixo de 100 mil reais. Então, é uma venda consultiva. Essa venda consultiva, sim, tem que entender mais do cliente do que do produto, né? É isso que a gente tem que entender isso aí. Sempre. Pra você ter uma ideia, eu estava trabalhando um amigo meu de Ubatuba, ele queria comprar um apartamento aqui em São Paulo. Aí entrei em contato com algumas imobiliárias para fazer parceria, fizemos a parceria. E o corretor que estava atendendo era um cara super gente boa, o cara atendia muito bem, ele adorou o corretor. Mas o corretor falou assim, cara, seu cliente não gosta de nada, cara. Eu levo ele para ver, ele não gosta. Eu levo ele para ver, ele não gosta. Enfiei ele dentro do carro, vim para São Paulo com ele. Aí quando a gente estava vindo para São Paulo, ele virou e falou assim, posso levar meu cachorro junto? Porque eu não deixo meu cachorro sozinho. Eu falei, opa, ele prefere mais o cachorro do que os filhos, vamos dizer assim. Porque os filhos já estavam crescendo, para faculdade. Ele falou, meu companheiro vai ser o cachorro. Cara, ele comprou um apartamento numa região aqui na Aclimação por causa da praça. Tava perto da praça. Então ele falou, meu, não era a região que eu queria, Aclimação não é um lugar que eu gosto muito, mas eu mostrei para ele o que era Aclimação, que é um bairro residencial, que é muito gostoso morar lá, que tem bastante parques, tem bastante praças, é bem arborizado. Aí ele virou e falou, cara, gostei. No final das contas, eu gostei da localização da região, eu vou comprar um apartamento. Aí o corretor virou para mim e falou assim, né? Cara, como é que você sacou? Falei, cara, foi simples. Os filhos estão indo embora, ele é viúvo, só tem um cachorro para ficar com ele. Então ele quer sair todo dia para passear com o cachorro. O que eu preciso ter perto do meu apartamento? Uma praça, um parque. Um parque, para eu poder dar uma volta, porque é o meu momento de lazer ali, o meu momento de relax, onde eu fico bem comigo mesmo. Então eu saquei isso daí. A hora que eu vi que ele não largou o cachorro em Ubatuba, eu falei, meu, a chave da negociação tá no cachorro. Ele é o decisor. Exatamente. E foi isso aí que aconteceu. Foi muito engraçado. Essa venda foi uma venda gostosa de fazer também. E o corretor virou e falou, agora ele vira e fala assim, você tem cachorro? É o maior barato. Ele fala, você tem cachorro? Você tem gato? Você tem bicho? Você leva pra passear? Não leva. Ele faz todo um questionário com o cliente, que a gente que tem um pouco mais de experiência já não precisa mais fazer. A gente acaba pegando nos detalhes ali no bate-papo. Né? Mas o corretor que está entrando no mercado agora, vale a pena você ter esse bate-papo com o cliente e entender o que o cara está buscando. Justamente para sanar a dor dele, que nem você falou. Exato. Penso muito igual a isso. E assim, em relação ao questionário que você está fazendo, a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso. A gente só conhece o cliente fazendo pergunta para o cliente. Só que também não pode ser um de frente com o Gabi de perguntas e respostas o tempo todo, né? Então tem que ser uma maneira mais relaxada, uma maneira mais natural, para que isso flua. E mesmo assim, tem clientes que são mais fechados um com os outros. Né? E aí, o que a gente faz nesse momento? Eu gosto muito de usar uma frase. Todas as vezes que eu começo a fazer muitas perguntas para o cliente, parece que você está sendo invasivo, o cliente dá um passo para trás, deixa para ele claro a sua profissão, o que você precisa saber para dar o melhor atendimento a ele. Então, eu costumo falar muito assim, né? Eu falo assim, ó, cara, isso aqui é igual uma consulta médica. Eu preciso saber o que você está sentindo para eu te entregar o melhor remédio. Perfeito. Hoje, na imobiliária, eu tenho 100% dos imóveis com todas as construtoras, eu tenho mais de 10 mil imóveis anunciados no meu site. Então, o remédio que você está buscando, eu tenho. Só que eu preciso entender melhor a sua dor. Então, quando eu falo isso, o cliente dá uma relaxada. Para ele entender, de fato, o que eu tenho que fazer, qual é o seu trabalho. Né? O meu trabalho é igual um médico, preciso saber onde que está doendo, né? O que eu posso te auxiliar. Então, é fundamental passar isso para o cliente também, dar uma relaxada com ele, dar uma brincada, para ele abrir um pouquinho mais com a gente. Muitas vezes não é fácil, tem cliente que é mais fechado mesmo, não tem jeito. É muito fechado, muito fechado. Mas a gente acaba conseguindo pegar ali, de repente, uma chave ou um gancho para entrar numa conversa com esse cliente. Né? Tem cliente que é o que você falou, o cara vai ser fechado, que nesse casal que eu atendi, o cara não falava, a mulher não falava, e depois a gente foi descobrir o porquê. Não é que o cliente era chato, é que ele passou por uma situação desconfortável e que gerou como é que eu posso, assim, gerou uma crença dentro dele que todos os corretores eram iguais. Né? Então, assim, eu preciso do corretor para comprar um imóvel? Preciso, mas eu não vou falar pro cara o que eu quero. Né? Não vou ficar me expressando, não vou ficar falando. E eu não quero que ele saiba muito da minha vida. Uma outra coisa que eu costumo falar bastante em relação a isso, aquelas 4 palavrinhas que eu falei lá atrás, sobre educar, orientar, acompanhar e cobrar,
a gente traz isso para o cliente também. Uhum. Tem muito cliente que fala assim, eu quero comprar um apartamento de 800 mil reais naquele prédio. Aí cabe a nós falar assim, onde você viu 800 mil reais naquele prédio? Porque aquele prédio não vale mais 800 mil. Lá o apartamento hoje é 1 milhão e 200. Mas meu primo comprou lá em 2020. Em 2020, de fato, poderia valer os 800 mil reais. Então, a gente tem que entender o cliente também, da onde, culturalmente, por onde ele foi educado para tirar essa ideia de isso é caro, isso é barato, né? Quais são as referências que ele está tirando disso, né? Uhum. Então, além de a gente estar educando os corretores, a gente tem que educar o cliente também. Mas educar o cliente com sabedoria e conhecimento do mercado, né? Falar assim, tô te mandando alguns links aí só para você ter uma ideia. Esse apartamento nesse prédio que você quer não vale mais 800. Vale 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, dependendo do acabamento, dependendo da infraestrutura que ele entrega hoje. Então, não esquecer de educar o cliente também. Muitas das vezes, nós profissionais, temos que educar o cliente. Uhum. E eu falo para todo mundo, por que o cliente nos procura? Ele está procurando um profissional. Uhum. Se ele não está procurando um profissional, ele fica só na internet, ele mesmo faz o trabalho do corretor. Uhum. Né? Então, uma coisa que me deixa doido são os corretores que falam assim, meu site é esse, vê quais imóveis que você quer aí, que eu tenho tudo aqui à disposição. Ou manda aquele caminhão de link, né? E não explica para o cliente o que é. Então, assim, se for para fazer isso, o cliente não precisa do corretor. Uhum. Então, corretor, se coloque no lugar do outro, né? Se coloque no lugar do cliente para você dar um atendimento melhor, né? Uma das coisas que eu falo bastante para os corretores é, cliente entrou em contato, não manda book tabela, né? Entrando um pouquinho mais no lançamento aí, entrou em contato, manda book tabela, né? Eu falo uma brincadeira para eles, né? Quem aqui tem filhos, sobrinhos de 4, 5 anos de idade? Um ou outro levanta a mão e aí eu falo assim, fala pro seu filho, sobrinho de 4 anos de idade, dá um celular na mão dele e fala assim, me manda um book a tabela. Eles te mandam na hora, não manda? O cliente quer ser atendido por uma criança de 4 anos de idade? Não. Então eu dou uma chacoalhada na turma, assim, justamente para a turma eu falar assim, cara, eu preciso entregar mais. Ele não está aqui para mandar simplesmente um book, uma tabela. Uhum. Então, muita calma. O corretor fica muito ansioso naquele momento ali. Então, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais confiante ele fica. Então, segura um pouquinho a ansiedade aí. Traz o cliente para a mesa, traz o cliente para a visita, explica para ele do produto, explica para ele como é que funciona a tabela. Que muitas das vezes, quanto custa? Custa 800 para um cliente foi embora. Mas ele não foi embora porque ele é curioso. Ele foi embora que os 800 não cabem no bolso dele. Você não explicou que você tem imóveis de 400, imóveis de 500. Então, explica antes para o cliente. Se você for direto só respondendo do que ele está te perguntando, ele vai achar que você é corretor daquela venda de 800 e vai embora. Eduque o seu cliente. Isso é fundamental. É o maior barato. Você manda pro cliente 800 pau, o cara fala, tá muito caro. Aí o corretor fala, não tem dinheiro para comprar. Não é isso, gente. De repente o cara vai comprar um apartamento de 300 mil. Você vai ganhar uma comissão em cima disso. Você não desperdiça aquele lead. Venda é venda. Como eu te falei lá embaixo, a hora que a gente estava conversando nos bastidores, aconteceu de eu trazer muitos leads para dentro do escritório, o corretor falar que o lead não era bom, não era qualificado, que o cara não comprava, que o cara isso, que o cara aquilo outro. O corretor vê muito problema no cliente, em vez de tentar achar a solução para o problema do cliente. Exato. E aí o que ele fazia? Deixava de atender aquele cliente. Outro corretor acabava vendendo. Eu peguei uma lista lá, e a nossa lista, como eu te falei, a média de 193 clientes por corretor em 90 dias. Bastante. Tá? É bastante. Eu fiz questão de pegar a lista e ligar para a maioria deles. E eu cheguei num número de mais de 30% de clientes que haviam comprado. Às vezes o cara entrou para comprar um apartamento de 300 mil, comprou um mais caro. Às vezes o cara entrou no mais caro, comprou um mais barato. Às vezes o cara entrou para comprar uma casa, viu que não tinha condição, comprou um terreno e depois fez o financiamento de construção. E assim foi. Mas eu fiz questão de ligar para esses clientes e tentar entender aonde houve a falha. E quando eu fazia reunião com a minha equipe, eu chegava e falava assim, tá vendo aqui, ó? Eu não vou falar o nome do corretor para não ser desagradável. Durante a reunião eu falava, mas aconteceu isso, assim, assado com o lead. Tá aqui a prova, olha a conversa do WhatsApp. Eu colocava na televisão lá, falava assim, olha, presta atenção. Entendeu? Entenda o cliente. Não é simplesmente falar, o cara não quer comprar. Você não tá vendendo uma blusinha numa loja que o cara entrou, chegou e falou assim, você tem a blusa roxa? Você tem a blusa verde? Não, não tem. Ah, mas eu queria para combinar com o meu look, eu gosto de blusa roxa e blusa verde. Ó, minha vizinha ele tem, vai comprar com ela. Né? É diferente. É uma venda consultiva, é o que a gente está falando. Exatamente. Aconteceu um fato recentemente, a gente estava com um apartamento na faixa de 300 metros lá em São José dos Campos, e aí o cliente caiu com interesse de comprar esse apartamento. E aí o corretor fez exatamente o que eu acabei de mencionar, né? Mandou o book, mandou a tabela, tirou algumas dúvidas do cliente ali e não saiu do WhatsApp. Em nenhum momento o corretor
ele direcionou ou chamou o cliente para uma visita. Eu falo muito isso. Gente, vocês vão para o médico. Chega lá no médico, você já sai subindo na maca ou espera o médico falar, não, agora você vai subir na maca para eu te examinar. Então, a gente espera o médico falar, porque quem direciona o atendimento é o profissional ao qual você foi buscar naquele momento. Perfeito. Se o cliente foi te buscar, você que tem que direcionar o atendimento. Não pode deixar o cliente direcionar. E aí, enfim, o corretor ficou falando muito tempo com esse cliente no WhatsApp. Eu costumo falar que o corretor que fica muito tempo com o cliente no WhatsApp é o corretor palestrinha, né? Então, ele fica ali dando todas as orientações, falando e não chama o cliente. Eu acho que tem medo, talvez não esteja preparado, não tem conhecimento do produto, não vai buscar conhecimento. E aí, passou 1 mês, 2 meses disso, acho que em torno de 1 mês e meio, eu redistribuí o lead numa redistribuição de lead que eu fiz. O outro corretor ligou, o cliente falou assim, putz, comprei semana passada. Putz. E aí, quando ele falou, comprei semana passada, me informaram, eu fui puxar a relação de leads, fui ver quem era o corretor que tinha atendido na origem, né? E aí, falei, putz, avisei o gerente, falei, amigo, dá uma olhada nesse corretor, acho que ele tá cometendo algum equívoco aí, ele não tá atendendo da maneira correta. Aí, tanto o gerente quanto o corretor falou assim, não, a gente tá atendendo de maneira correta aqui, olha meu WhatsApp. Aí veio mostrar o WhatsApp, olha o tanto que eu já falei com esse cliente, olha o tanto de dúvida que eu tirei desse cliente, mandei book, mandei tabela, falei tudo. Em nenhum momento ele chamou o cliente para visita. Marcou uma visita. O que aconteceu? O cliente passou na frente do stand, num sábado qualquer, e comprou lá no stand. Por que você não chamou o seu cliente para o stand? Por que você não chamou o seu cliente para visita? Você está com medo do quê? Porque se você não leva o seu cliente para stand, outro vai levar. Vai levar. Se o seu lead está parado na etapa atendimento do seu funil, ele está andando nas outras etapas do funil de outro alguém. Então, assim, cabe a você, nesse momento, chamar o seu cliente para visita e direcionar o atendimento. Não fique sendo corretor palestrinha na etapa atendimento, passando todas as informações. Tem que passar a informação, sim. Ah, quanto custa? A partir de 800 mil. Vamos fazer uma visita amanhã lá no stand de 10 horas? Então, responde e logo em seguida já vai atrás para agendar visitas, para você conhecer o cliente te conhecer, passar confiança para o cliente. Então, isso é fundamental. Perfeito isso daí que você colocou. E se o cliente tiver uma dificuldade em fazer essa visita, por questão de tempo, aí eu volto naquilo que eu falei. Tenta marcar com o cara. Tenta ir na empresa do cara, onde ele trabalha, um café próximo aonde ele trabalha. Cara, quantas vezes eu saí de Ubatuba, eu sentia que o cliente era cliente comprador. Vim para Taubaté, vim para São José, vim para São Paulo, Campinas, Americana, saía para o Rio. Teve um cara do Rio que virou e falou assim, meu irmão, tu é louco, tu veio sair de Ubatuba para vir aqui me atender? Por quê? Porque eu entendo a dor do cliente, o cara não tá com tempo de vir, eu passo a mão no meu computador, vou lá, atendo o cara, mostro tudo, sano todas as dúvidas com ele. Qual a probabilidade desse cara falar assim, não, vamos agendar tal dia para ir visitar? E o cara se sente bem. Total. Ele se sente valorizado. Ele sabe o esforço que você fez. Entendeu? Sabe o esforço que você fez. Ali onde, principalmente assim, eu penso assim, nas grandes cidades de São Paulo, por exemplo, putz, cara, eu acho muito legal trabalhar aqui, por quê? Porque você tem todo mundo muito perto, entre aspas, né? Então, por exemplo, tô vendendo um lançamento aqui. Puta, o meu cliente é dono de uma padaria, o cara não tem tempo de sair da padaria, eu vou lá na padaria tomar um café com ele. Eu trabalhei aqui no SP4U, não sei se você chegou a conhecer da Constrac. Construtora Constrac, é uma construtora familiar, muito legal. Eu conheço a Constrac. O Rodrigo, diretor de lá, eu já tive contatos com ele. O Valtinho. Pessoal, muito gente boa. E eu trabalhei no SP4U. E uma das coisas que a gente fazia, cara, era dar volta ali e conversar com o pessoal do bairro. Conversar com, vamos brincar assim, com o português da padaria, com o japonês da quitanda, com o gerente da concessionária. Tentar entender, porque de repente aquele cara ali num bate-papo, ele tinha alguém para indicar. Perfeito. Tinha um hospital beneficência portuguesa ali, cara, colava do lado do hospital, sempre estava procurando. Em vez de fazer panfletagem, que é uma coisa que eu detesto, a panfletagem de vidro de carro, que aquilo, desculpa, a expressão enche o saco, tanto de quem está recebendo como do corretor que está entregando. O cara fica sem graça e é um contato geladíssimo, frio. Né? Nem frio, tá? Então, assim, se você começa a fazer isso, você vai gerar lead. Você vai buscar o cara na raiz. Cara, é a coisa mais gostosa do mundo você fazer isso aí. Ah, eu tô no plantão de venda. Tirei lá, eu sou o 40º no plantão de venda.